Vamos começar nossa aula, depois de 2 aulas aí de avaliação, né, onde vocês fizeram exercícios. Mas hoje temos que falar de conteúdo novo, que é, colocar de forma geral aqui, fluidostática. Tá? Ou estática dos fluidos, né? Como preferirem. Então vamos começar a falar hoje. Vamos ver se eu consigo apresentar aqui. Tem algumas deduções envolvidas, tá? E nós precisamos passar por elas passo a passo, né? Mas eu também vou para e passo, como se dizem, né? Como se diz. Para e passo eu vou levar você nessa dedução, tá? Eu acho importante a gente fazer deduções. Principalmente alguns balanços que são razoavelmente fáceis de fazer, na engenharia mecânica principalmente, né? Que você tem uma ideia assim da base matemática que a gente usa, né? Isso enriquece o seu entendimento e a sua base de conhecimento, né? Não que você um dia vai precisar, eventualmente, fazer uma dedução desse tipo do zero, né? Para fazer um projeto, por exemplo. Não necessariamente, mas saber de onde vêm as coisas eu acho que é importante, tá? Um dia você vai estar numa palestra, eu sempre digo isso, né? E alguém vai falar lá sobre série de Taylor, expansão em série de Taylor numa determinada teoria, e aí você vai ficar olhando, mas o que quer dizer isso, né? Não. Você já vai ter uma ideia, né? Ok? Então, deixa eu só dar uma melhorada no foco aqui, que eu acho que tá. Bom, deixar automático. Tá, gente? Então vocês estão com o livro na mão aí? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que tipo de forças estão envolvidas em um fluido. Né? A gente já falou alguma coisa sobre isso, mas vamos falar de novo. Né? Então vamos ver aqui, ó, tipos de força. Agora desfocou legal, professor. Desfocou? Sim. Tipos de força. Eu acho que vocês colocaram óculos. Parece que eu tirei o óculos. Voltou. Acontece aí, nosso youtuber aí às vezes se complica, né? Voltou, eu não sei, ele coloquei foco automático, ele deve estar se achando ainda aqui. Tá. Muito bem. É que às vezes eu vou para frente, aí ele refaz aqui. Nós podemos deixar sem automático. Aí ele não vai mais perder. Tá. Então, que tipo de forças atuam em um fluido? Digam vocês aí para nós. Vocês que já viram isso. Como? Gravidade? É. Tá bem baixinho, não sei quem falou. Foi o Arthur, tá bem baixinho aqui, eu aumentei meu volume, mas tá difícil de te escutar. Dá uma subidinha se puder. Forças cisalhantes, isso mesmo. Gravidade, na verdade, entra num conceito mais geral, que é forças de campo, né? Ou corpo, né? Então, vou botar aqui. Forças. Força de superfície, né?
Mas no caso da gravidade, há forças de campo. Opa. De campo. Também chama forças de corpo. Por quê? Porque atua no corpo inteiro. Inclusive a tradução em inglês é body. Né? Você vai ver lá a força, o índice nas equações vai ser um Bzinho, um B maiúsculo, não sei, mas é um FB, eu acho que é. É FB. Por quê? Porque é de body, que ele está se referindo a forças de corpo. Por que corpo? Que atua em todo o corpo, né? Num volume, vamos dizer, né? Gravidade é uma delas, que é inclusive a que nós utilizamos aqui. A gente só aborda forças de corpo, gravidade, tá? Mas teria outra que me vem assim, pelo menos, né? Por exemplo, força eletromagnética. Vamos supor que você esteja avaliando um escoamento de um fluido, metal líquido, escoando numa panela ou, sei lá, numa vazão de uma panela para um molde, por exemplo, se você queira analisar esse problema bem específico, né? E você esteja submetido a forças eletromagnéticas. Isso tem uma aplicação para lingotamento contínuo, até onde eu sei. Eles aplicam um campo magnético nesse metal líquido para tentar diminuir a turbulência, né, se eu não me engano, para melhorar a fluidez do metal líquido, né? Nesse caso, a força de corpo seria eletromagnética. Bom, aí não é a teoria que nós vamos ver hoje, né? A força de corpo que nós vamos abordar é somente a da gravidade. Se um dia você cair num problema onde a força de corpo seja eletromagnética, bom, aí você vai ter que fazer uma dedução à parte, ou vai ter que procurar a bibliografia específica para isso, tá? Aqui a gente vai analisar a força de corpo ou de campo, mas só gravidade, tá? E a outra, né, que o pessoal falou aí, o cisalhamento, né, é a força de superfície. Tá? Então, nós temos aí basicamente dois grupos de forças, né? A força que atua no corpo inteiro, força de campo ou de corpo, e as forças que atuam nas superfícies, por exemplo, do volume de controle, né? Tanto força cisaliante quanto forças normais também podem atuar, tá? Ou tensões normais ou cisaliantes. Mas a gente diferencia os dois, né, dessa forma aqui. Então, basicamente, tem esses dois tipos de forças, tá? Então, vamos ver a força de campo aqui no livro. A tradução ele chama de campo. Então, vamos manter o campo, que é como ele traduz, tá? Então, força de campo. Campo. Tá? O que nós temos de força de campo? Vai considerar somente a gravidade. Vou botar aqui, ó. Uma das forças fundamentais, né? Que vai ser dF. E aqui o Bzinho de body, né? Porque eles traduzem o texto, mas não traduzem as equações, né? Então fica os índices e subíndices tudo em inglês, né? Felizmente, né? Porque o texto eles já traduzem de um jeito às vezes medonho, né? Então, dF, derivada da força de corpo, é a gravidade vezes uma diferencial de massa, que nada mais é do que a segunda lei de Newton, né? Massa vezes aceleração. Então, isso aqui a gente pode ainda converter dizendo que é o G, gravidade, ρ dV, né? dV, no caso, derivada de volume. Tá?
Esse aqui seria a nossa uma expressão para uma força de campo, né, que nada mais é do que a segunda lei de Newton. Você pode ainda reescrever isso aqui como BF, B igual a ρ G vezes dx dy dz, considerando um volume infinitesimal, por exemplo, né? Tudo bem? Sim. E aí nós temos que ver uma coisa que é o seguinte. Isso aqui tá, beleza. Força de campo é fácil, tá? Mas tem uma questão aí que é o seguinte: fluidostática. Nós estamos falando de fluidostática. Fluidos estáticos, fluidos que estão parados, né? Num fluido parado, como é que vamos tentar pensar intuitivamente, como é que essas forças se comportam em um fluido parado? Eu posso fazer uma consideração que talvez algum tipo dessas forças não esteja atuando em um fluido parado? Ou dentro desses dois tipos tem uma tensão que não atua? Pensa que o fluido está parado, tá? Sei lá, estou com uma coluna de água. A coluna está paradinha, né? Que tensão a gente poderia dizer que, ó, essa tensão não atua se o fluido estiver parado? O que vocês me diriam? Que tipo de tensão nós temos? Normais e cisalhantes, né? Sim. Para de superfície. E tem essa aqui, uma expressão já para força de corpo, que também vai atuar no corpo inteiro. Mas basicamente nós temos dois tipos de tensões, cisalhantes e normais, né? Normais, forças de compressão ou tração, né? Cisalhantes, né? Cisalhamento. Esforço cortante, por exemplo, né? Que nós já vimos que dá origem ao conceito de viscosidade, né? Mas num fluido estático, se o fluido está parado, vou botar aqui, ó, em um fluido estático, nenhuma força de cisalhamento nenhuma força de cisalhamento pode estar presente. Tudo bem? Nenhuma força de cisalhamento pode estar presente. A gente pode pensar... Deixa eu só fechar a porta aqui que tem alguém furando o negócio. Tá, acho que melhorou. Mais ou menos. Pensa lá no conceito de um fluido. Lembra que a gente falou lá na primeira aula? O que é um fluido? Um fluido é uma substância que se deforma continuamente sob uma ação de uma tensão de cisalhamento. Então o fluido se deforma pelo cisalhamento. Ele cisalha, ele vai cisalhando até que haja um equilíbrio, né, de forças ali e o cisalhamento se interrompa. Então se eu largo um balde de água no chão,
essa água vai cisalhar e vai se deformar até que haja um equilíbrio das tensões lá superficiais, tensões de corpo, né? E o fluido para. É diferente de um sólido. Um sólido eu posso aplicar uma tensão de cisalhamento e deixar essa tensão aplicada ali, porque os cristais que vão sustentar a ação dessa força, né? É diferente de um fluido. Enfim, então, se o fluido está parado, quer dizer, ele não está deformado, ele não está se deformando. Se ele não está se deformando, ou seja, ele não está em movimento, não pode haver nenhuma tensão de cisalhamento. Então é isso que vai restringir a nossa análise, vai gerar uma hipótese simplificativa que vai permitir que a gente chegue numa equação bem fácil para analisar o fluido do ponto de vista estático, né? Tá? Então, vamos botar aqui, ó. Então, a única força de superfície é a força de pressão. Tá? Que é o nosso P. É um P de X, Y e Z. Os três eixos, né? Tá. Agora, como é que a gente aborda isso? Nós já temos uma expressão para a força de corpo, de campo, e nós chegamos à conclusão de que não há forças de cisalhamento atuando no fluido. Tá? Só há força de pressão na superfície, né? Força de superfície. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos expandir essa função no nosso cubo mágico, né? Deixa eu procurar lá. Antes disso, deixa eu falar rapidamente sobre isso aqui. Se vocês puderem, depois deem uma lida nesse tipo de gerador por ondas, de ondas, né, do mar, que eles chamam de wave bob. Vocês chegaram a dar uma lida aqui? Deu uma lida agora. Esse wave bob é bem legal, uma ideia extremamente simples, né? Tem várias já técnicas e alternativas para você aproveitar a energia das ondas do mar, né, por exemplo. Mas esse aqui é o mais simples que eu vi, assim, dos poucos que eu vi. Eu já vi gente tentando colocar turbina no leito do rio para aproveitar a energia das marés, né? Enfim, colocando os negócios nas falésias lá do Nordeste. A COP tem um projeto assim, sobe e desce, né, que toca uma turbininha hidráulica. Esse aqui também toca uma turbina hidráulica, mas simplesmente você ancora esse equipamento no fundo no leito do mar, né, no chão, bota uma boia em cima e ele vai ficar subindo e descendo, né, empurrando um pistão, e esse pistão vai tocar uma bombinha hidráulica, uma turbininha hidráulica nesse caso, né, que vai gerar energia, né? Então é um sistema extremamente simples. Eles chamam de wave bob. Mas enfim, fechando parênteses, só abrir o parênteses, porque senão eu vou esquecer. Está aqui o que eu quero mostrar. Deixa eu dar um zoom. Tá, então o que a gente faz? Colocamos a nossa referência. Tá? E nós temos a nossa pressão. A princípio eu não sei quem é a pressão.
Eu sei que a única força de superfície atuando é a pressão, né? E também vai ser no caso da força de campo também, né? Que a força de campo ela vai atuar no fluido como um todo. Então nós temos a pressão, certo? Como é que a gente faz uma dedução para tentar chegar num equacionamento onde a princípio eu sei algumas informações do problema, mas eu não tenho uma expressão para a pressão, obviamente. Justamente é o que eu estou procurando. Uma equação que me dê uma expressão para a pressão que eu possa aplicar em diferentes casos, né? Então, como é que se faz de praxe na engenharia? Não só mecânica de fluidos, mecânica de sólidos, engenharias químicas, de materiais, enfim. Quando você tem um problema desse, onde você quer achar uma equação para um parâmetro, por exemplo, uma função, você vai pegar essa função e vai expandir no entorno. O que é o entorno? Um volume infinitesimal. Tá? Mas como é que você expande? Tem uma coisa chamada, né? Deixa eu perguntar para vocês, né? Por exemplo, como é que eu expando uma função no seu entorno? Vocês já viram isso, lá em matemática. Quem é que lembra? Hein, gente? Em série de... Hã? Tem uma série que a gente expande. E essa série justamente ela faz isso. Ela expande a função no seu entorno. Então se eu tenho o valor em zero e eu quero saber um peteleco para o lado do zero, ou do O ali, né? Justamente eu faço essa expansão e essa expansão em série me dá o valor no perímetro que eu quero analisar. O nome dessa série não é Fourier, é série de Taylor. Vocês viram isso, né? Viram ou não viram? Sim. Ah, tá. Lembraram? Quando eu falei, vocês lembraram, né? Vi, mas não lembrava que era Taylor. É. Então você consegue expandir uma função no seu entorno, né? A partir de uma série. Vamos colocar a série aqui só para a gente lembrar. Eu tenho ela escrita aqui. Então a função f é o somatório de n igual a 0 até infinito de f de n, derivada de ordem n, da função a sobre n fatorial vezes x menos a na n. Tá? Então, no caso da função p, como é que ficaria a função p? Vamos colocar aqui essa mesma aqui, ó. É o f derivada de ordem zero, né? É a própria função. Então f de a, 0 fatorial é 1, né? Deixa eu inverter aqui. Aí. Então é 1. Então o primeiro termo, né, em A
aqui dá, aqui não vai aparecer esse termo, né? Isso aqui, na ordem 0 é 1 também. Primeiro termo fica só a função do ponto. Então, no caso, aqui está em A, mas nós estamos falando do ponto O, né? Então é a pressão propriamente. Depois derivada de primeira ordem. Então F, linha de A, sobre 1 fatorial, tá, vezes x menos A na 1, que é isso aí. Tá? Esse aqui os dois primeiros termos, vamos dizer, né, da série de Taylor. Tá? Então, quanto mais preciso eu quero o meu resultado, mais termos, né, eu vou ter que colocar. E não só isso também, né? Quanto mais distante for o ponto de análise do ponto de referência, ponto O, por exemplo, né? Só que nós estamos tratando de um problema onde o meu entorno é um volume infinitesimal, e ele justamente tende a zero. Tá? Então, como é que se faz de praxe? Eu trunco a série no segundo termo. Por quê? No primeiro termo eu tenho a própria função. Se eu ficar aqui no primeiro termo eu não tenho nada. Eu caio na estaca zero de novo. Né? Então você adiciona o segundo termo, que aparece um termo a mais aqui, com uma derivada da própria função P. Mas eu preciso colocar um terceiro, um quarto termo. Isso é uma simplificação muito forte, uma forçação de barra. Pô, o troço vai até infinito e eu uso só os dois primeiros termos. Né? Se você pensar que o volume é infinitesimal, ele tende a zero. Né? Então, eu não preciso necessariamente usar os outros termos. Eles são, vamos dizer, até redundantes. Por quê? Porque o meu ponto de análise tende ao ponto O. Né? Então, facilmente, com dois termos, você acha uma expressão. Né? Isso, supondo que isso tende a zero, né? Não necessariamente isso implica em erro. Tá? Tudo bem? Então, nós vamos ter ali, ó, como é que fica, então, a pressão nessa referência aqui, o Y está na horizontal, né? Então vai ficar P, que é AF em A, né? P. Aí eu analiso ponto O, ponto X é o ponto onde eu expandi, né? Então seria a parede desse cubo. Então aqui nós temos o ponto O e dy sobre 2 para a esquerda, né? Então o meu lado esquerdo, vou colocar em azul aqui, chama de left, P left, não sei se é o que ele chama aí, mas vamos chamar de lado esquerdo, é o P mais derivada de P com relação a Y, que a nossa referência está em Y. Deixa eu inverter aqui. Tá. Que multiplica agora isso aqui. Quem é o meu menos A? É o ponto Y que tiver o O. Tá? Quem é o meu X? É dy sobre 2 para a esquerda, concorda? Então isso aqui é vamos supor aqui, deixa eu colocar em Y left aqui para fazer isso aqui. Quanto é que dá isso aqui? Em qualquer posição.
Só que sempre vai dar dy sobre 2, concordam? Então já coloca aqui dy sobre 2. Opa, achamos o termo da esquerda. Agora vamos achar o termo da direita. Vai ser a mesma coisa, mais del P, del Y, que multiplica y right menos y. Isso aqui é o P, só que agora o da direita. Então isso aqui sempre vai dar mais dy sobre 2. Del P, del Y. Desculpa, aqui é menos, né? E aqui mais dy sobre 2. Né? Então, isso para pressão, né? Então, as forças de pressão atuando são P menos del P del Y dy sobre 2 dx dz na direção J. Concorda? Vou botar entre parênteses aqui. Isso do lado esquerdo, né? Que está para a direita. E P mais del P del Y dy sobre 2 dx dz menos J, tá? Que é a pressão da direita que está empurrando para a esquerda, né? Então entra menos J. Essas são as forças que estão atuando no eixo Y, horizontal nesse caso, tá? Expandido em série de Taylor. Então vejam que legal, fizemos uma expansão em série de Taylor, olha que bacana, né? Só que isso aqui a gente fez só para o Y, né? Agora temos que fazer para o Z e para o X, né? Então eu já vou colocar aqui, mas é a mesma sistemática, né? Deixa eu apagar aqui e vou colocar aqui então o nosso vetor final. Já falei em vetor, né? Já adiantei para vocês que são grandezas vetoriais, né? Bom, não precisava nem dizer, né? Estamos falando de força. Então, a soma das forças, a soma das forças agindo em todas as faces do cubo é. Mas veja que a gente analisou em torno de um ponto, mas esse ponto é flutuante. Essas equações aqui valem para qualquer lugar do domínio cartesiano, né? Percebe? Eu não disse quem era o y, eu só disse qual era o delta. Então isso aqui vale para todo o domínio, tá? Então vai ser, deixa eu botar em azul aqui, uma diferencial da força de superfície
Essa dedução aqui é para força de superfície, tá? Lembrando, né, porque uma expressão para a força de corpo, de campo, a gente já colocou lá no início, né? Acabei de apagar aqui. Então essa aqui é uma dedução para as forças de superfície, estão agindo nas faces, né, do cubo. Vamos colocar tudo aqui então. P menos del P del X dx sobre 2, expansão no eixo X. Agora coloca a área dy dz na direção I. Tá? Mais P mais del P del X dx sobre 2, mesma coisa, dy dz, agora na direção menos I, mais P, agora o Y, del P del Y vezes dy sobre 2, e aqui é dx dz na direção J, mais P mais del P del Y dy sobre 2 vezes dx dz, tudo igual, só que agora na direção menos J, mais, né, P menos, agora eixo Z, del P del Z, dz sobre 2, e aí a área é dx dy, né? Isso aqui na direção K, mais P mais del P del Z, dz sobre 2, dx dy na direção menos K. Bom, agora temos aí a expressão completa para a força. Agora, analisando isso aqui, vocês não identificam aí algumas simplificações que a gente pode fazer? Hein, gente? Dá pra... Vamos lá, fala aí. Vocês já sabem, só que estão com medo de falar, porque acham que vão errar. Não tem problema errar. De erro em erro vai se descobrindo a verdade, já diria Freud, né? Esses P aqui, ó, expande aqui, fica P dy dz I. P dy dz menos I. Então, P dy dz menos P dy dz. Não é? Então, esse P aqui corta. Todos os P's vão cortar fora. Tá? E aí vai ficar esse termo menos esse aqui, mas é menos com menos. Vai somar, né? Na verdade, o dx sobre 2 vai ficar dx. Isso vai acontecer com todos. Então, acho que cabe aqui o nosso diferencial de força de superfície, vetorzinho aqui,
vai ficar del P menos del P del X dx. Já vou colocar em evidência. Por causa do espaço. Opa, deixa eu trocar isso aqui de lugar. Pronto. O menos fica na frente, porque vai ficar menos em tudo, né? Olha aqui, ó, menos aqui, vai ter um menos aqui do menos i, que vai aqui para frente, então é menos, menos. Então vai acontecer com todos, vai ficar tudo menos. Então eu boto menos para frente mais del P del Y mais del P del Z dx dy dz. Olha que bonito, né? Solução simplificada aí, bastante simplificada, não, agrupada, né? Isso aqui nada mais é do que menos gradiente de P, né? Gradiente de P dx dy dz, né? Percebe que isso aqui é um gradiente? Opa, eu esqueci de colocar. Deixa eu reescrever isso aqui. Esqueci de colocar os i's, os j's e o k. Então, menos del P del X na direção i, mais del P del Y na direção J, mais del P del Z na direção K. Justamente é isso que define o gradiente, porque o gradiente ele pega uma função escalar e transforma numa função vetorial, porque ele deriva em cada um dos eixos, né? Lembra do gradiente? É isso que o gradiente faz. O gradiente pega uma função escalar, no caso seria o P, né? Transforma numa função vetorial. Certo? Então vejam que daqui a gente chegou aqui. Isso para a força de superfície. Nós temos que somar agora, então, a outra. Qual é a outra? Então, a minha diferencial de força final é o dF de campo mais dF de superfície. Concorda? Então, nós achamos expressões para os dois. Para a força de campo, quem é? Né? Lembra lá? Então, dF é menos gradiente de P mais G vezes o ρ. E lá também na força de campo tinha o dx, dy, dz. Dá uma olhada lá que você vai achar. Então, agrupa tudo do mesma equação, dy, dz. E aqui você facilmente chega numa expressão para força, né? dx, dy, dz. Tá? Isso aqui pode ser reescrito também como uma diferencial de volume. Que quem é dx, dy, dz? Nada mais é do que uma diferencial de volume, né? Simples assim. Tudo bem, chegamos aqui. E o que a gente faz com isso?
achei um DF de força. Né? Mas o que a gente faz com isso? Aplicando, né, a própria segunda lei de Newton, né? Vamos colocar aqui a segunda lei. Segunda lei de Newton. DF é igual ao diferencial de massa vezes a aceleração. Isso aqui você sabe desde os 16 anos, provavelmente. Né? Sim. Tá, mas se o fluido está parado, isso aqui não é zero? A aceleração é zero. Né? Sim. Mas isso não implica que a gravidade é zero. Percebe? Sim. Porque a gente deduziu lá com a segunda lei de Newton também a gravidade. Colocamos aqui, né, a parcela do corpo, né? Mas lá a gente analisou só a força de corpo, ou seja, há uma força que está puxando para baixo, vamos dizer, né? Puxando para o centro da Terra. O que nós estamos fazendo é o seguinte, aqui eu analisei a força isolada, aqui eu estou analisando a força total. A força total de um volume de controle, por exemplo. Ou de um sistema, nesse caso pode até analisar do ponto de vista do sistema, porque a massa, se for a massa fixa, não vai mudar. Pode até pensar do ponto de vista de diagrama de corpo livre, né? Se o sistema está em equilíbrio, a soma de forças tem que ser zero. E aí entra isso aqui. Tá? Entendeu? Aí eu posso usar isso aqui, porque eu estou agora analisando a força total, né? Então, de alguma forma, a força de corpo vai se contrabalançar com a força de superfície. E se eu aplicar um balanço de forças naquele volume, aí sim, né? Se o volume não está se acelerando nem desacelerando, a soma das forças ali tem que ser zero. A soma total das forças. Né? Então, facilmente a gente chega nisso aqui. Então, isso aqui tem que ser zero. Tá? Se isso aqui tem que ser zero, isso aqui é zero. Então, a gente cai numa equação mais simples ainda. Gradiente de P mais gravidade vezes o ρ igual a zero. Está ficando cada vez mais pequena a equação. Agora temos uma equação para trabalhar. Vejam que toda a dedução que nós fizemos, diferenciais de força, etc., a gente chega no raciocínio lógico, por isso que a gente chama de dedução, estamos deduzindo, caímos numa equação onde tem só termos de pressão e o termo da força de campo, que é a gravidade vezes a massa específica do fluido. Ok? Mas ainda aqui é um gradiente, isso aqui vai te dar uma função vetorial, que é essa aqui, né? E aqui também a gravidade é uma grandeza vetorial, né? Então, isso aqui é uma equação vetorial. Nós vamos dividir em cada eixo menos del P, del X, mais G de X vezes o ρ, igual a zero, menos del P, del Y, mais o G em Y vezes o ρ igual a zero, e menos del P, del Z, mais o GZ vezes o ρ igual a zero.
tá? Isso aqui na direção X, isso aqui na direção Y, isso aqui na direção Z. Tá? Aí se eu conseguir abordar eixo por eixo, eu transformo, daí a grandeza que era vetorial, a gente transforma em equações escalares. Mas aí eu tenho que analisar em cada eixo. Felizmente a gente vai conseguir, tá? Aqui, ó. Tá? Já vamos ver aqui. Como é que a gente usa essa equação? Tá, deixa eu apagar esse lado. Primeira coisa, e agora temos que começar a prestar bastante atenção nisso, que é a utilização de sistemas de coordenadas. Agora os problemas estão ficando cada vez mais difíceis de resolver, então é imprescindível, né, que você atente para o teu sistema de referências. É o teu sistema de referências que vai moldar a resolução do problema, certo? Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui é escolher um sistema de coordenadas conveniente. Ou seja, eu posso montar o sistema de coordenadas de forma que facilite a minha vida, né? Por que não? Então vamos botar aqui, ó, vamos escolher um sistema de coordenadas conveniente. Escolha desse sistema de coordenadas conveniente. Tá? Qual é o sistema de coordenadas conveniente? Nós vamos colocar o eixo Z para cima. O X para cá e o Y para lá. Tá? De forma que, se eu estou falando da gravidade, Gx é 0, Gy é 0, e o meu Gz é a própria gravidade. A gente conhece lá 9,81, né, metros por segundo ao quadrado. Né? No caso aqui, menos, né? Porque se eu coloquei o meu eixo para cima, a gravidade está para baixo. Menos G. Aí já dá para perceber que se eu usar esse sistema de coordenadas, bastante comum, inclusive, né? A única diferença é que o Z está para cima, que não é talvez tão comum. Se eu olhar para as equações aqui, se isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então, del P, del X é 0, del P, del Y é 0. Né? E a única coisa que vai mudar é que del P, del Z vai ser igual a, no caso aqui, bota menos aqui, menos com menos, a equação fica mais, passa para o outro lado, fica menos G vezes Rho. Olha que barbada. Então a equação que nós vamos avaliar é essa aqui, desde que a gente escolha um sistema de coordenadas conveniente. Tá? Mas ficou barbada daí, né? Então, para a fluidostática, para casos
de fluidostática. O meu P é um P só de Z. Né? A pressão, ela varia em função da altura, não da largura. Por exemplo, de um determinado recipiente ou tubo, sei lá, entendeu? Então não importa se eu tenho um tubo, uma coluna de água, um tubo de 1 polegada ou de 100 polegadas, não importa. O que vai me dar a pressão é a altura, não a largura. Tá? E unicamente por essa equação aqui que ficou bem simples, né? Então o del aqui vira um D. Então dP dz, que daí vira uma equação ordinária, né? É G vezes o ρ menos. Tudo bem até aqui, gente? Qualquer dúvida, perguntem. Entenderam de onde é que saiu esse menos aqui? Sim, por causa da gravidade, né? É contrária. Isso, vai jogar aqui e joga do outro lado. É, isso aí. Tá? Qual é a única restrição? Tem 3 restrições aí para você usar essa equação. Porque a gente teve que restringir. Quando você colocou esse eixo aqui, você restringiu. Então você vai ter que sempre usar esse eixo, esse tipo de coordenadas, para usar essa equação, entendeu? Então, o fluido, primeira restrição, né, óbvio, né? Nós estamos justamente tratando disso, o fluido tem que ser estático. Segunda restrição, gravidade, que nós já falamos. Gravidade é a única força de campo. É a única, tá? Ou seja, se você um dia quiser resolver um problema onde a força de campo seja uma força de campo eletromagnética, bom, isso aqui nada vale. Tá? Você vai ter que fazer uma nova dedução, onde lá você vai colocar a força de campo, que vai vir lá das equações de Maxwell, etc, etc, etc. Entendeu? Você tem que fazer uma nova dedução. Tá? E a terceira restrição, que nós acabamos de colocar, o eixo Z. Eixo Z é vertical e voltado para cima. Para cima. Tá? Essa restrição está aqui talvez a única agora que nós fizemos, porque justamente porque eu tenho que fazer um eixo que facilite a aplicação da gravidade. Então tem que ser para cima, né? Vertical e para cima. Tá? Tudo bem? Show. Tá. Agora vamos ver como é que se resolve essa equação. Ela é simples, né? Se você for ver. Como é que você vai resolver isso aqui? Já sabe, né? Equação ordinária, né? Primeira ordem. dP dz. Joga dz para um lado, dp do outro, integra dos dois lados. Tá feito, né? Solução por variáveis separáveis, né? Muito bem. Então, puxar minha colinha aqui, 3.3.
né? Vou seguir ali a numeração do livro, que é variação de pressão em um fluido estático. Variação de pressão em fluido estático. Tá? E aqui embaixo deixa eu colocar, porque tem que ser um fluido, é um líquido incompressíveis. Tá? Essa é uma restrição também. Tá? Já vamos ver por quê. Mas você já deve estar imaginando por quê, né? Isso aqui nós vamos ver agora do ponto de vista de manômetros. Tá? Então nós vamos começar a falar de manometria agora, que é uma aplicação da fluidostática. Tá? Por quê? Se o meu G é constante e o meu ρ é constante, tá? Líquido incompressível, você coloca aqui que dP dz é menos G vezes o ρ. Isso aqui é uma constante, concorda? Então, você joga para os dois lados. O que quer dizer isso? Já deixa eu colocar aqui que vai ficar melhor para você entender. dP de um lado, coloca menos G vezes o ρ dz. Você vai integrar os dois lados. Tá? De P0 a P inicial até um P específico, né? E aqui também de Z0 a Z, coordenadas genéricas aí, né? Por que você fala que é líquido incompressível? Porque você vai tirar o ρ da integral, e aí o ρ não depende da posição, né? Claro que se você estiver analisando uma coluna d'água de 10 km, sei lá, leito do oceano, provavelmente você não vai poder fazer essa simplificação aqui, né? Ou talvez até possa, talvez não vai dar tanto, o erro vai ser pequeno, não vai nem fazer diferença, não sei, teria que analisar o problema, tá? Mas isso aqui é P menos P0 igual a menos G vezes ρ vezes Z menos Z0. Está aqui a solução da equação diferencial. Tá? Z menos Z0. Z0 embaixo e o Z em cima e o P0, né? Enfim, é o P que vai dar o delta, né? P menos P0 caso, se for um caso de manometria, o P da superfície livre, né? Deixa eu colocar aqui o slide que eu quero mostrar aqui para vocês. A gente tem que ver aqui, vocês já viram, eu acho. Mas vamos ver de novo.
está aqui, ó, tá? Pressão manométrica está tranquilo, né? Você sabe o que é, né? Bom, se não souber, está aqui, ó, tá? Você tem uma pressão absoluta, né? Que é a pressão referente à relação, sei lá, um vácuo absoluto, né? Agora, quando você está interessado só numa diferença, por exemplo, você está no nível do mar e o teu manômetro, como um todo, ele está submetido à pressão atmosférica, né? Bom, você pode extrair essa pressão atmosférica do problema e analisar unicamente as diferenças, né? E é por isso que a gente chama de pressão manométrica, né? Que é o que o manômetro mede, né? Tudo bem? Alguém falando aqui no WhatsApp? Vou fechar isso aqui que está dando barulho. Certo, gente? Então nós estamos falando de manometria. E nós agora temos essa equação. Então como é que a gente vai usar essa equação num problema de manometria? Quero chegar aqui com vocês. Tá, nós estamos aqui, ó. Tá, chegamos aqui, ó, né? Para facilitar a nossa vida, nós vamos usar ainda mais uma restrição com relação ao sistema de coordenadas. Lembrando que nós estamos nesse problema específico, líquidos incompressíveis, estamos agora falando de manometria. Tá? Então, queremos saber diferenças manométricas. Tá? É mais útil para mim, para nós, né, considerarmos que isso aqui seja um P menos P0 igual a G vezes o ρ Z0 menos Z. Ou seja, você passa o sinal negativo da equação aqui, ó, para dentro da diferença de Z e Z0. Então fica Z0 menos Z. Tá? Mas aí como é que fica a análise? Então você vai considerar que a pressão maior está embaixo, no caso P, e a pressão menor está em cima, no caso pressão, por exemplo, de superfície livre, né? Ou, enfim, não necessariamente superfície livre, mas a pressão maior é a que está embaixo, considerando essa referência aqui, que está no livro, né? E o Z, o eixo Z que antes apontava para cima, o Z vai continuar apontando para cima. Mas, como a gente incorporou o sinal negativo para dentro da diferença, dos Z's, gera um pequeno probleminha, né? Por quê? Porque, na verdade, o que eu estou interessado é no Z0 menos Z. Né? E o Z0 eu quero que esteja em cima.
Então, como é que a gente resolve isso? A gente vai chamar uma coisa de H, e eu vou dizer, ó, o H é o Z0 menos o Z, tá? Então, meu ΔP vai ser ρ G H. Só que onde antes eu tinha um Z que contava de baixo para cima, eu vou introduzir um H que vai contar de cima para baixo. É assim que a gente resolve. É uma forma que é usada para simplificar o problema. Tá? Certo? Então, a única diferença é o seguinte, essa equação aqui, continua a mesma equação, só que para incorporar o sinal na diferença entre os z's, eu considero que eu vou usar um H, que é Z0 menos Z, e esse H é invertido daí, né? Então ele conta de cima para baixo, enquanto que o Z conta de baixo para cima. Só isso, tá? Não mudou nada. Não mudou nada. Só que eu introduzi... Aí, o professor no H escreveu Z0 menos Z0. Opa! É menos Z, né? Menos... Não, é Z0 menos Z. Isso. Tá? Então não muda nada, só acrescenta o H, que é uma nova referência, vamos dizer, auxiliar. Tá? Então agora vamos ver, acho que dá tempo de fazer o exemplo. Talvez passe um pouquinho do horário da minha aula síncrona, mas eu acho importante fazer um exemplo. Pode ser, gente? Pode ser, professor, não tem problema nenhum. Beleza. Que é o exemplo 3.1, tá lá no livro, mas vamos fazer aqui. Para vocês não saírem só com a teoria, vamos sair com um exemplo, né? Pressão sistólica e diastólica. Né? Ali no livro deve ter, por que chama de sistólica e diastólica? Eu não lembro. Tá? Mas ele quer o seguinte, ó, ele vai conectar a pressão sanguínea. Também não sei como é que ele vai fazer isso, mas ele diz que consegue conectar a pressão sanguínea. Peraí, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Ele vai conectar a pressão sanguínea num tubo em U. Ok? Tá. Então aqui vai ser a pressão de sangue. Certo? Aqui nós vamos ter água. Pronto. Aqui a gente chama de ponto A. E aqui vamos chamar de ponto B. Ok? E aqui nós temos mercúrio. Hg. Por que mercúrio? Se usa mercúrio? Porque tem uma densidade alta, né? Para determinados casos é interessante que a gente use fluidos com densidades convenientes. Às vezes
pode não estar interessado numa densidade alta ou numa dilatação, né, que também o mercúrio tem essa propriedade, uma dilatação alta. E aqui nós temos ar. Tá? Muito bem. Ele quer saber as pressões em kPa para 80 milímetros de Hg e 120 milímetros de Hg. Ele quer saber a pressão em kPa. Tá? Verdade, só uma questão de conversão, mas a gente pode usar a equação para fazer isso. Na verdade, só mais para exemplificar, né? A equação a gente usa P menos P0, que é o próprio ΔP. Então vai ser o ρ vezes o G vezes o H. Tá? ρGH. Ok? E algumas considerações aqui, ó. Por exemplo, o P em B é a pressão atmosférica, tá? Ou seja, no ponto B ali está aberto com a superfície. Então aqui, ali nós temos, não há uma contenção, o tubo não está fechado, o tubo está aberto, tá? Então, que pressão que eu tenho ali? Pressão atmosférica, tá? E vamos considerar um outro ponto A aqui, vamos chamar de A', tá? De forma que ele vai estar simétrico aqui, né, na mesma linha horizontal do ponto A. Tá? Primeira coisa, ponto B, tá, vai ser o nosso P0. Percebe? Porque eu quero que esse aqui dê uma diferença positiva. Tá? Por quê? Porque há pressão aqui. Quero justamente medir a pressão, se há pressão positiva, né? Então, quero medir a pressão. Então, isso aqui é positivo. Se isso aqui é positivo, o P0 é o PB. Porque é justamente a pressão, ou o lado da pressão que está na superfície livre, que está aberta, né? Mas, isso aqui é zero. Por quê? Porque eu estou num problema manométrico. Eu não considero pressões atmosféricas. Eu estou interessado na diferença. Tá? Não estou interessado na pressão absoluta. Certo? Então nós estamos num problema manométrico. Tem outra hipótese aqui, que é o seguinte. Numa mesma linha horizontal, né? Numa mesma linha horizontal de ação, se for o mesmo fluido, possui a mesma pressão. Concordam? Por quê? O A está aqui, ó, na superfície onde começa o fluido aqui, né? Ou seja, a pressão pressionou o fluido estabilizou aqui, eu puxei uma linha horizontal
e bateu lá do outro lado, a princípio, em qualquer lugar, na coluna de fluido que está do lado direito. Mas o que a gente pode supor? Que PA é igual a PA'. Né? Concordam? Ou discordam? Ou não acham nada? Pode ser. Né? Porque justamente é a pressão que está, pode pensar dessa forma, a pressão que está atuando em A foi justamente o que fez subir essa coluna aqui para cima da linha de A. Concorda? Porque se não houvesse pressão nenhuma, se a pressão do sangue fosse igual ao PB, as duas superfícies de coluna dos dois lados iam estar na mesma altura, né? Concorda? Sim. Então, PA é igual a PA', mas cuidado, se for o mesmo fluido, tá? Se aqui no meio eu tiver um fluido diferente, não necessariamente isso é válido, porque daí eu vou ter densidades diferentes, eu tenho que analisar em cada ponto daí, tá? Bom, mas aí a equação fica isso aqui, ó. P, no caso, PA' menos PB, que é zero. Pode botar PB aqui. Vamos fazer PA menos PB, deixar completo. ρGH. Tá? PA menos PB. Mas quem é PA? PA é PA'. Então é PA'. Quem é PB? PB é zero, porque eu estou num caso manométrico e lá no ponto B está aberto para a superfície. A única pressão que tem lá é a pressão atmosférica, que eu vou considerar que é zero, porque eu não estou considerando pressão atmosférica. Então isso aqui fica unicamente ρGH. E agora, quem é o H? Quem é o H? H é justamente considerando de baixo, de cima para baixo, né? Essa altura aqui. Aqui é o ponto zero. Tá? E o meu H pode colocar aqui. Dessa forma aqui. Tá? Esse aqui é o nosso H. De cima para baixo, ou seja, essa cota aqui vai ser positiva. Tá? Então o que você vai avaliar? 80 milímetros e vai botar 80 milímetros aqui, vai ver a pressão que sai. Vai botar 120, vai ver a pressão que sai. Tá? Então no caso aqui para 120, vai dar um PA 120 milímetros de Hg, vai dar um PA de 16 kPa, pressão manométrica, né? E para 80 eu nem fiz aqui, mas tem lá no livro, você pode olhar se quiser. Só que aí você vai ter que buscar os dados daí de o ρ, né? Vai ter que pegar lá o ρ do mercúrio, vai ter que procurar lá na tabela do livro, tá? Então, claro, um problema bem básico aqui, só para mostrar para vocês, né? Como é que a gente resolve um problema como esse. Agora a gente vai fazer problemas mais complexos, né? Onde a gente vai usar a mesma equação, mas, né, com diferentes fluidos, né, onde o manômetro faz algumas curvas, etc. Mas aqui dá para ver algumas receitas de bolo que a gente já pode começar a usar. Então, por exemplo, pressão, ΔP, é sempre da esquerda para a direita. Tá? Então é PA menos PB. E
o H, ele conta sempre de cima para baixo, positivo, tá? Mas a gente vai fazer exercícios na próxima aula, que aí vocês vão visualizar melhor isso aí. Certo, gente? Ok. Certo. Então, como atividade, eu quero que vocês vejam o exemplo 3.2, tá? Que é um manômetro inclinado. Ok? E aí, depois disso, eu vou fazer daí na próxima aula o 3.3, talvez eu faça também o 3.2 na próxima aula, porque depois disso eu já vou largar uma lista de exercícios para vocês fazerem, tá? Tudo bem, gente? Certinho, professor? Beleza, então. Então não vai ter lá, eu não vou colocar atividade para frequência. E aí nós vamos, depois que eu largar a lista, eu coloco lá alguns exercícios para vocês entregarem dessa lista que eu vou passar, que vai valer para a frequência, né, dessa aula de hoje, da próxima, e eu acho que da anterior também não tinha, né? Mas aí a gente pode dar um prazo maior também, não tem problema, tá? Tudo bem, gente? Então da minha parte era isso. Alguma dúvida aí? Por enquanto não, professor. Tá. Vou ler ali o livro também. Isso. Uma forçada. Vê o 3.2, se der já vê o 3.3 também. Tá? Dá uma olhada até as 15 para as 4 aí que você tem. Certo, gente? Então da minha parte é isso. Obrigado pela atenção e até terça que vem.